Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele de Língua Portuguesa e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem bacana, que é a pesquisa científica e o trabalho do cientista. Vocês já pararam para pensar o que faz um cientista? Sempre que a gente pensa num cientista, a gente pensa naquele homem de jaleco branco, cheio de tubo de ensaio, numa sala toda branca misturando coisas, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem da profissão de cientista. Isso também faz parte do papel dele, mas não é só isso. Um cientista, ele trabalha em diversas áreas, e a gente vai ver um pouquinho agora. Um cientista, ele sempre vai pesquisar algum tema da atualidade que já foi ou que ainda não foi pesquisado, alguma coisa que despertou nele a vontade de pesquisar sobre aquele assunto. Às vezes o assunto já é conhecido por ele, mas que ele não está muito compreendido, não está muito certo sobre aquele assunto, ele ainda tem dúvida. Então ele vai buscar saber mais sobre aquilo. Então, toda ciência, ela vai nascer de uma curiosidade, de uma vontade de pesquisar sobre um tema qualquer, sobre qualquer tema que a gente tem vontade. Então o cientista é alguém que está sempre buscando descobrir mais. Sua principal característica é, sem dúvida, a curiosidade. É a curiosidade que leva um cientista a buscar novos temas, novos caminhos a serem pesquisados. Mas para pesquisar sobre alguma matemática, um cientista ele tem um passo a passo, que o nome é método científico. É um conjunto de etapas que ele tem que desenvolver para chegar no objetivo final dele, para sanar a sua curiosidade. Então eu vou mostrar ali para vocês que ele precisa observar, ele precisa de hipóteses, ele precisa experienciar, ele precisa dos resultados e ele precisa de uma redação. Vou mostrar para vocês um pouquinho o que faz cada um. A observação é o que o cientista, também chamado de pesquisador, ele vai observar um fato qualquer, por exemplo, um animal novo, um animal que ele não tinha visto, e vai procurar alguma coisa que ele quer descobrir sobre este fato. No caso que a gente deu o exemplo agora, sobre esse animal, que nós chamamos de problema de pesquisa. Depois da observação sobre o tema, ele vai criar as hipóteses, que são como ele vai desenvolver a ideia. Ele vai observar atentamente o tema e vai explicar como aquilo funciona, como aquela temática funciona. Como um animal caminha, por exemplo. O que ele usa para caminhar? Que ossos ele usa para caminhar? Que músculo ele usa para caminhar? Depois das hipóteses levantadas, ele vai fazer experiências. E antes de decidir se a ideia dele é boa ou ruim, se continuar a pesquisa ou parar, ele vai fazer muitas experiências sobre o assunto. Então, é nessa fase que ele vai precisar saber se ele vai mudar de ideia ou a ideia, não, se a minha ideia é ótima, eu vou continuar pesquisando. Às vezes, a ideia não é tão boa assim, ele não vai conseguir ir adiante, vai ter que parar e buscar um novo tema para sua pesquisa. Depois que ele já fez tudo isso, ele vai ter os resultados da sua pesquisa. Depois que ele já testou as hipóteses, que ele fez todas as experiências, ele percebe que a sua ideia, beleza, minha ideia é ótima, e agora eu vou contar para as pessoas o que eu fiz com a minha experiência e qual é o resultado dela. Ele vai escrever o que ele pesquisou, que materiais ele usou para fazer a sua pesquisa, como que ele fez a pesquisa e, por último, o resultado dela. Não importa se foi legal, o resultado é positivo, ou se foi ruim, o resultado é negativo. Não é isso que está interessando agora, mas o resultado do que ele pesquisou propriamente dito. Depois que ele fez tudo isso, ele vai escrever sobre o que ele pesquisou. Sobre a experiência, sobre os resultados, e ele vai contar para nós. Para nós, a sociedade, a comunidade, nós alunos, nós professores, para todos nós. Ele pode escrever isso de diversas formas. Sobre uma forma de texto, como uma redação, uma forma mais elaborada, que é um artigo científico, que geralmente é publicado numa revista da área, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Os artigos científicos, eles podem ser de diversas áreas. Por exemplo, a gente tem uma revista da saúde, onde são publicados artigos com foco na saúde, de doença de saúde, enfim.
Nós temos revistas da educação, onde as publicações, os resultados das pesquisas são na área da educação. E diversas áreas, a gente tem da enfermagem e assim por diante. São os lugares onde os pesquisadores podem publicar o seu material para nós, a comunidade, a gente descobrir mais sobre aquilo. A gente lê e saber, que legal, esse animal anda assim porque o João conseguiu pesquisar sobre o assunto e agora está me contando. Viram? Como a profissão de cientista tem muita coisa bacana? Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniele, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a pesquisa científica, sobre o trabalho do cientista e a publicação dele. O que é um texto científico? Lembrem que a gente conversou na outra aula sobre as etapas de uma pesquisa científica? Então, um cientista, depois que ele fez todas aquelas etapas, ele vai escrever um texto sobre a sua pesquisa, contando para nós como foi a pesquisa, quais os métodos, qual o objetivo da sua pesquisa. Então, um texto científico é um tipo de publicação que o objetivo é transmitir as ideias, os resultados de um estudo, de uma pesquisa, de cunho científico. E é muito usado em escolas, faculdades, universidades. O texto científico, ele transmite as informações sobre um tema pesquisado. No nosso livro de atividades, a gente tem um texto científico, um artigo científico, que fala sobre um tipo de peixe, o surubim do Paraíba. Mas calma, quando a gente lê o título do texto, a gente não sabe sobre o que ele trata, né? Ou a gente sabe. Vamos ler. O bravo nadador que virou história de pescador. Eu confesso a vocês que lendo o título, imaginava que se tratasse de um lugar que tivesse água, obviamente, e de algum pescador, uma história qualquer de pescador, mas eu não imaginei que se tratasse de um peixe. Aí, lendo o texto, a gente descobre que ele conta a história do peixe surubim do Paraíba. Mas vocês já tinham ouvido falar sobre esse peixe? Conheciam esse peixe? Eu confesso a vocês que eu não conhecia. Quais são as principais características desse peixe? Então, o texto conta para nós algumas coisas sobre o peixe. Conta que ele é um tipo de bagre, é um peixe de couro, que ele tem cor marrom clara e cheio de manchas pretas, alongadas e a barriga é branca. Ele mede mais ou menos 60 centímetros de comprimento. Eles têm olhos pequenos, longos bigodes que o ajudam a achar comida. E o texto também nos diz que esse peixe que tinha em São Paulo, mas já está considerado extinto, já não se vê muito. Também é difícil encontrar no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Então, o texto dá várias informações sobre esse peixe, né? E nas nossas atividades a gente tem uma pergunta bem legal. Onde o artigo de divulgação científica foi publicado? Como que a gente sabe que esse texto é um artigo e como a gente descobre onde ele foi publicado? Depois que a gente lê o título do nosso texto, embaixo dele diz assim, ó, artigo publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Os artigos científicos, eles normalmente são publicados em alguma revista. No caso, este artigo tinha o objetivo de atingir um público de crianças. Então, ele foi publicado numa revista para crianças. Mas os artigos científicos, eles podem ser publicados em diversas áreas. E para isso, existem diversas revistas. Revistas na área da educação, na área da saúde, na psicologia, da medicina, enfim, para diversos públicos. Depende da temática da nossa pesquisa. E esse nosso texto, nosso artigo sobre o surubim, foi publicado para qual tipo de público? Para qual público esse texto foi escrito? Na própria revista, o próprio nome da revista já nos diz, Ciência Hoje para Crianças. Ele tem um objetivo de atingir as crianças, das crianças leiam, mas para um público geral é um texto bem bom de ser entendido. Qual a linguagem utilizada no texto? Ela apresenta muitos termos técnicos ou é de fácil compreensão? Esse texto, como ele tem foco às crianças, como ele é
para as crianças lerem, é um texto de fácil compreensão. Ele tem, sim, alguns termos técnicos, mas com a ajuda do dicionário, a gente pode sanar as nossas dúvidas tranquilamente. A maioria do texto, a maior parte do texto, a gente consegue ler muito tranquilamente, certo? A pergunta de número 9 é: para que serve os subtítulos do texto? Vocês perceberam que o texto tem um título geral e um subtítulo. Os subtítulos servem para complementar o título principal, já que na ideia principal, no título principal, não ficou muito claro para nós do que se tratava. O subtítulo ele complementa aquela ideia do título principal, nos mostrando o caminho do texto. E em quantos parágrafos o texto foi dividido? Então, se vocês leram bem certinho ali, vocês perceberam que o título foi dividido em 15 parágrafos. Pergunta 11. Complete a ficha do surubim do Paraíba com as informações que faltam. Então, eu coloquei aqui para nós o nome científico dele, o nome popularmente conhecido para nós sobre surubim do Paraná, as características que a gente já viu anteriormente e o tamanho que a gente já viu anteriormente. Então, o texto científico, ele tem alguns detalhes sobre o tema que o cientista pesquisou, né? Ele traz algumas informações importantes para o cientista e para nós, comunidade, para a gente entender a pesquisa. Certo, pessoal? Bons estudos!